E aí, galera do meu canal, palestras sobre direito constitucional, para que você possa ter um desempenho melhor nos concursos públicos, aqui no meu canal, no Instagram, no Facebook, mas eu estou aqui no canal do YouTube. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da Constituição. Então, é importante que o aluno entenda que o que ele está estudando, se ele estuda a lei seca, por trás da lei seca tem uma série de teorias constitucionais, né? Essas teorias constitucionais, elas classificam o movimento constitucional que teve como marco fundamental a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa e a Revolução dos Estados Unidos. Essas três revoluções, a inglesa lá no iniciozinho dos marcos iniciais dos direitos fundamentais e da limitação do poder do Estado, vão finalizar com a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, que surgem aí o que nós chamamos de a contemporaneidade e também o direito constitucional propriamente dito, onde você, executivo, legislativo e judiciário, começam a ser adotados nos países para tentar limitar o poder do soberano, que era absolutista, é claro. A Revolução Francesa, todos nós sabemos, né, que é a chegada do terceiro Estado ao poder, que era o povo, os camponeses, né, e enfraquecimento da nobreza e do clero. Estados Unidos, os ingleses, fugindo das tributações, criam lá os ingleses criam uma nova, como se diz, Constituição para se livrar dos Estados Unidos. Estados Unidos não, para se livrar do domínio inglês. Os americanos se livrando do domínio inglês. Fixe isso aí. Através das taxas, da lei do chá, lei do selo. E aí você tem aí a formação de uma doutrina constitucional. Então, que hoje nós chamamos de neoconstitucionalismo, que é a prevalência e a primazia dos direitos fundamentais, principalmente com base nos princípios constitucionais. O princípio da legalidade, o princípio da integridade, da solidariedade, né? E as constituições, elas vão tendo sentido político, sentido jurídico, sentido sociológico, sentido culturalista. Todos esses movimentos vão impactar numa perspectiva e até de crítica das constituições simbólicas que Marcelo Neves tanto fala, né? Então você tem uma complexidade da norma constitucional, tá certo? E as suas teorizações. Para você fazer um concurso público, tem que dar uma olhadinha nesse conteúdo. Aí eles vão classificar as constituições quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto à dogmática, quanto à forma de alteração. A nossa Constituição é rígida, mas a Constituição inglesa, ela é não escrita. Então você tem classificações. A do Brasil, tem países que têm constituições flexíveis, que modificam com mais facilidade. A nossa se modifica com um modo dificultoso. 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, votação 2 vezes para se modificar. A gente estava saindo da ditadura militar, precisava realmente ter uma Constituição mais estável, que garantisse os direitos e garantias fundamentais. E aí nós temos as constituições anteriores, desde a de 1824 até 1988, nós tivemos 7, 8 constituições aí, segundo a sua classificação doutrinária. Então, constituições democráticas e constituições outorgadas. Isso quer dizer o quê? Impostas pelas pessoas que assumiram o poder. Quase que a gente teve agora uma Constituição outorgada aí, o Bolsonaro queria assumir o poder aí, na marra aí, entendeu? Mas graças a Deus ele respeitou aí a estrutura constitucional. Mas a Constituição não é tão simples assim, ela tem diversas formas de você interpretar, nos métodos clássicos e nos métodos clássicos, nos métodos contemporâneos, modernos. Então, se você vai pegar o Supremo Tribunal Federal, ele interpreta nos métodos clássicos. Que são os métodos clássicos? Hermenêutico, gramatical, literal, teleológico, e aí ainda tem os métodos científico, espiritual, normativo, estruturante, comparação constitucional, e ainda tem preservação desses princípios na interpretação.
Que princípios são esses? O princípio da unidade, do efeito integrador, da força normativa. Então a Constituição não é só chegar e ler a Constituição, ela tem toda uma teorização dos esquemas constitucionais que são feitos para o aprendizado. E aí, na dogmática, nós temos que ler os princípios, que é importante você conhecer o princípio do artigo 1º ao artigo 4º, e você também dá uma lida bem detalhada no artigo 5º até o 17º, que é dos direitos e garantias fundamentais. Ali você vai encontrar todas as garantias que o cidadão deve ter, que a proteção que ele deve ter perante o Estado, os limites que ele tem, os seus direitos e deveres constitucionais. E a partir do 17º nós temos a organização do Estado, executivo, legislativo, judiciário e funções essenciais à justiça. Depois você tem ordem social, ordem econômica, índios, idosos, previdência social, meio ambiente, comunicação social. Você tem uma estrutura que é fácil você compreender, mas é necessário que você se interesse por esse assunto e compreenda, tanto no aspecto normativo como no aspecto político. Quem espera que a Constituição seja estritamente jurídica, aí é uma perspectiva, como se diz, fechada, dogmática. Mas a Constituição também é política. Tá certo? Ela também é política. Carl Schmitt falava isso. Ela é mais política do que jurídica. E ela pode ser considerada sociológica, né? Não é nem Hans Kelsen e nem Carl Schmitt. É Ferdinand de La Salle. E aí, a gente vai estudando aqui um pouquinho de direito constitucional. Eu vou detalhar, né, outras palestras, outros textos, os debates mais aprofundados sobre o texto constitucional e deixarei no meu canal para que vocês possam aproveitar. Essa aula aqui é a introdutória, para que a gente possa gradativamente ter nossas aulinhas aí em Direito Constitucional. Isso aqui é a aula 1. Aulão para a gente não esquecer que a Constituição ela é dividida, ela limita os poderes, permite que os poderes exerçam as suas funções dentro da legislação. E o Supremo faz o que nós chamamos de imunização constitucional. O STJ faz a uniformização da jurisprudência infraconstitucional e o Supremo faz a uniformização da jurisprudência constitucional lá no artigo 102 e o STJ no artigo 105. E aí a gente vai trabalhando nesses ambientes aí. Professor Joel aqui no canal, primeira palestrazinha de 7 minutos, 8 minutos sobre direito constitucional. Vamos entrar lá, dá um like lá no canal se você gostou, se você não gostou também pode criticar. É uma aulinha introdutória, a gente vai aprofundar. Um abraço.